Olá, pessoal! Então, agora nós vamos começar a ver a ondulatória, que está no capítulo 4 da apostila de ciências de vocês, tranquilo? Então, vamos lá. Antes da gente começar a estudar sobre classificação e propriedades das ondas, porque a ondulatória ela é o fenômeno, é a parte da física que estuda as ondas, né? Eu quero que vocês imaginem uma situação. Então, imaginem um lago que tem águas calmas, ou seja, elas estão paradas, e naquele lago, na superfície, tem algumas folhas caídas. E aí, de repente, cai um objeto. E aí, quando cai aquele objeto, começam a se formar pulsos, que são vibrações para cima e para baixo. E essas vibrações, elas se propagam circularmente pelo lago, que é exatamente essa figurinha que a gente tem aqui do lado. Então, se você já tiver visto uma cena como essa, quando cai um objeto dentro da água, naquela posição que cai o objeto, começam a se formar círculos concêntricos, ou seja, eles têm o mesmo centro, que é onde caiu o objeto, e aquilo lá é um pulso que está se propagando circularmente pelo lago, tá bom? O que vai acontecer quando aqueles círculos, aqueles pulsos que se formaram quando caiu o objeto, o que vai acontecer quando eles atingirem as folhas? Então, é muito importante a gente observar aqui que esses pulsos, eles são vibrações para cima e para baixo, eles não se deslocam lateralmente. Aqueles círculos concêntricos que estão se deslocando como se fosse um deslocamento, ele não é o pulso é um movimento para cima e para baixo. Então, é importante a gente perceber que está formando uma onda, mas a onda, ela se desloca para cima e para baixo, tá bom? Então, ao atingir a folha, os pulsos fazem com que as folhas se movimentem. Mas se o pulso se movimenta para cima e para baixo, como vai se movimentar a folha? Ela também só se desloca para cima e para baixo. Você pode observar se você conseguir fazer uma experiência como essa, que aquela folha ela fica balançando, mas ela não sai daquele lugar que ela está, a não ser que tenha uma correnteza no lago, né? Mas aí a culpa não é do objeto que caiu. Então, por causa do objeto que caiu, vai ter um pulso que vai se movimentar para cima e para baixo, e a folha também vai se movimentar somente para cima e para baixo. Lateralmente, ela não vai se deslocar, tá bom? Não existem movimentos horizontais, somente os verticais. Tranquilo? Então, isso é onda. Onda é algo que se movimenta pelo espaço e transmite energia, sem, contudo, transportar qualquer partícula do meio. Então, você não consegue transportar alguma coisa sólida com a onda, você consegue transportar simplesmente energia, tá? A onda é alguma coisa que se movimenta no espaço, mas ela só transmite energia. Imagina a onda sonora. Você está aqui falando e aí você está liberando uma onda sonora. Essa onda sonora, ela vai transmitir uma energia, mas você não vai conseguir transportar um objeto com a sua voz, certo? Por quê? Porque é uma onda e ela não transporta partículas, que é um objeto seria uma partícula, né? Ela simplesmente transporta energia, que é o som, tá bom? Então, agora vamos falar sobre as classificações das ondas. Existem 3 tipos de classificações principais. A primeira delas é em relação à natureza da onda. Então, em relação à natureza da onda, a onda pode ser classificada em onda mecânica ou em onda eletromagnética. O que significa onda mecânica? Ela precisa de um meio material para se propagar. Um meio material quer dizer, por exemplo, o ar, a onda sonora é uma onda que se propaga no ar, certo? Você está aqui falando e aqui na sua frente tem ar. Então, ela é possível alguém que está lá no fundo ouvir, porque tem o ar aqui como meio. E isso é um meio material. O ar é um meio material. Por exemplo, um outro meio material é a água. Aquela objeto que caiu lá na água, ele conseguiu produzir uma onda porque tinha um meio material. Qual que era o meio material? A água. Ou então em uma corda, por exemplo. Você consegue transportar uma onda mecânica por uma corda. Não consegue
propagar uma onda mecânica no vácuo. Então, a principal diferença entre as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas, que é a próxima que a gente vai ver, é isso aqui, que a onda mecânica não se propaga no vácuo. Então, você não consegue transportar energia de onda mecânica no vácuo. Exemplos de ondas mecânicas. As ondas sonoras, é isso que eu estou falando. Eu estou aqui falando, a pessoa que está lá no fundo está conseguindo ouvir, porque as ondas que estão saindo da minha boca têm o ar para se movimentar. Então, ela tem um meio material para se propagar, que é o ar, tá bom? As ondas sonoras, por exemplo, as ondas de um instrumento musical também, elas são ondas mecânicas, porque você só consegue propagar elas porque existe um meio material, que nesse caso aqui é o ar, tá? As ondas em cordas também são ondas mecânicas, por quê? Porque tem a corda, que é um meio material, né? A corda não é o vácuo, então a corda é um meio material. Então, ela é uma onda mecânica, precisa de um meio material para se propagar. Nesse caso, o meio material seria a corda, tá? Ou uma onda que se forma na superfície de um lago, que também é um meio material. Por quê? Um outro meio material é a água. Então, o lago é um meio material, a água, né? Então, uma onda que se forma na superfície de um lago é uma onda do tipo mecânica, aquela que precisa de um meio material para se propagar. Então, para a gente resumir aqui, quais são os principais meios materiais? O ar, a água e as cordas, tá bom? Se tem alguma onda que está se propagando nesses meios, ela é uma onda mecânica. E quais são os principais exemplos de ondas mecânicas? As ondas sonoras, as ondas em superfícies de lagos, as ondas em cordas, as ondas de um instrumento musical, todas essas são ondas mecânicas. Tranquilo? Em relação à natureza, porque nós estamos falando de classificação das ondas, né? Em relação à natureza, elas se propagam, elas podem ser ondas mecânicas ou eletromagnéticas. Então, agora vamos ver qual que é a diferença das ondas mecânicas, que a gente falou que precisam de um meio material, para as ondas eletromagnéticas. Então, a diferença é exatamente essa. As ondas eletromagnéticas não precisam de um meio material para se propagar. Elas se propagam, inclusive, no vácuo. Não quer dizer que uma onda eletromagnética não vai se propagar no meio material. Ela pode se propagar também no meio material, mas ela não precisaria dele, entendeu? Essa é a diferença. Por exemplo, os raios da luz do sol é uma onda eletromagnética, porque ela não precisa do meio material para se propagar. Ela se propaga aqui no ar, né? Ela está se propagando também no ar, ou na água. A luz do sol, ela aquece a água, certo? Então, ela está se propagando no meio material, mas ela não precisaria daquele meio material para se propagar. Ela se propagaria, inclusive, se não tivesse, tá bom? Então, quais são os principais exemplos de ondas eletromagnéticas? As ondas luminosas, por exemplo, o raio de luz do sol, as ondas de rádio, que não precisam também de um meio material para se propagar, os raios X, que são aqueles aparelhos que estão em hospitais, né? Ou então equipamentos que estão nas universidades, todos esses são raios X. Aqueles raios também não precisam de um meio material para se propagar, então são ondas eletromagnéticas. As ondas de micro-ondas, que também não precisam de um meio material para se propagar, então são ondas eletromagnéticas. Os infravermelho, os ultravioleta, por exemplo, vocês já viram um laser de infravermelho? Ele está se propagando no ar, mas ele não precisaria do ar para se propagar, então ele é uma onda eletromagnética. Ele se propagaria, inclusive, se estivesse no vácuo, tá bom? Essa é a principal diferença, então, entre as ondas mecânicas e eletromagnéticas. As ondas mecânicas precisam de um meio material para se propagar, ou seja, elas não se propagam no vácuo. E as ondas eletromagnéticas, elas não precisam, mas elas também podem se propagar no meio material, tá? Então, elas se propagam, inclusive, no vácuo. Vamos ver uma outra classificação das ondas, em relação à direção de vibração. Então, vamos lá. Faz de conta que você tem uma mola, e você tem uma mola, né? E aí você faz isso aqui com ela, você puxa ela para trás. Quando você solta, como que ela volta?
Ó, essa figurinha que tá ali embaixo, você tem uma mola, você puxou ela lá para trás, e aí quando você soltar a mola, como é que ela vai voltar? Ela vai voltar assim, né? Na mesma direção horizontal que eu tinha puxado. Então, o que eu fiz aqui? Eu puxei ela na direção horizontal, que é a da linha do horizonte, né? A linha do horizonte é assim e assim é vertical, né? Então, eu peguei a minha mola, puxei ela na horizontal e quando eu soltei, ela voltou na horizontal. Então, as ondas longitudinais é quando você tem a direção de vibração e a direção de propagação iguais. E o que seriam essas direções de vibração e de propagação? A direção de vibração é o movimento que você está fazendo. Se eu estou puxando na horizontal, a direção de vibração é horizontal. E a direção de propagação é para onde ela se movimenta quando eu solto. Então, se eu soltei e ela se movimentou assim, ela também, a direção de propagação também é horizontal, tá bom? Então, quando essas duas direções são iguais, é a mesma, a onda é longitudinal. Tranquilo? Um outro exemplo disso aqui são as ondas sonoras, tá? As ondas sonoras, você fala nessa direção, você está falando na horizontal e a onda está saindo na horizontal, tá bom? Você está liberando a fala nessa direção e ela está saindo nessa direção, que é a mesma. A direção de vibração, que é a que você está falando, é igual à direção de propagação, que é o movimento que a onda está fazendo. Então, nesse caso, é uma onda longitudinal. Agora, existem também aquelas ondas do tipo transversais. Faz de conta que você pegou uma corda e começou a fazer isso aqui, ó, com a corda. E aí, como ela vai se movimentar? Você tem a corda, você movimenta ela para cima e para baixo, né? Ou seja, você está movimentando na vertical. E o movimento dela é para frente, não é? Ó, olha aquela figurinha ali embaixo. Quando você pega a corda e movimenta ela, você está fazendo um movimento para cima e para baixo, mas a corda não está indo para cima e para baixo, certo? Ela está indo para frente, ela vai se lançar lá no fundo. Então, você está movimentando ela na vertical, mas ela está se movimentando na horizontal. E aí, quando isso acontece, a direção de vibração e a direção de propagação não batem. A direção de vibração é aquela que eu estou mexendo, é a vertical. E a direção de propagação é o que a corda está respondendo. Então, nesse caso, a direção de propagação é horizontal. Eu estou movimentando na vertical e a corda está se movimentando na horizontal. Então, elas não são iguais. Então, nesse caso, a onda é transversal, tá bom? Olha, eu quero que vocês sejam bem sinceros comigo, porque esse é um conteúdo que vocês ainda não viram nada parecido com isso. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês venham me perguntar, tranquilo? Eu não quero que vocês fiquem com dúvidas, eu quero que vocês perguntem, não precisa ter vergonha, tá bom? E vamos ver o terceiro tipo de classificação de ondas em relação à direção de propagação. Então, para isso, eu trouxe uma caixa. Ó, tá aqui a minha caixa. Tá vendo? Então, ondas unidimensionais são aquelas que se movimentam só em uma direção. Então, faz de conta que, ó, essa caixa ela tem 3 direções, ó, vou deixar ela desse jeito. Ela tem essa direção aqui, ela tem essa direção aqui e ela tem essa outra direção aqui. Uma para o lado, a outra para trás e a outra para cima. Quando você tem uma onda que está se propagando só em uma direção, por exemplo, essa direção aqui, ó. Eu peguei uma onda e fiz ela se propagar só nessa direção aqui. É uma onda unidimensional. Ela está se propagando só em uma direção. Por exemplo, quando eu pego uma corda e movimento ela, ela está se movimentando só numa direção. Então, é uma onda unidimensional. Por exemplo, alguém já viu aquelas cordas de crossfit que você pega e agita, igual aquela figurinha ali? Aquilo é uma onda unidimensional, ela está se propagando só em uma direção, tá bom? Agora faz de conta que eu tenho uma onda num plano, por exemplo, aquela onda provocada pelo movimento de um barco em um lago. Aquela onda, ela vai se propagar
por toda a superfície do lago. Faz de conta que a superfície do lago é essa que está aqui embaixo, tá? Eu tenho ela aqui. Essa é a superfície do lago. Então, isso quer dizer que a onda está se propagando, no mínimo, em duas direções. Essa direção aqui, que é a mesma que aquela, né? E essa direção aqui, que é a mesma que aquela lá de cima. Então, se ela está se propagando nessa direção e nessa direção, ou seja, ela está atingindo todo o lago, ela é uma onda que está se propagando em duas direções, ou seja, ela é uma onda bidimensional. Agora faz de conta que eu tenho uma onda que está se propagando para o lado, para o outro lado e para cima. Por exemplo, as ondas sonoras. As ondas sonoras, eu falo aqui embaixo, a pessoa que está lá em cima está ouvindo, né? A pessoa que está lá na frente está ouvindo. A pessoa que está aqui do lado está ouvindo. Então, as ondas sonoras, elas se propagam nas três dimensões. Você consegue falar nessa direção aqui e a pessoa que está lá em cima ouvir, a pessoa que está na sua frente ouvir, a pessoa que está do seu lado ouvir. Então, ela está se propagando em todas as direções. Então, ela é uma onda tridimensional. Tranquilo? Agora, nós vamos entrar numa parte do conteúdo que é de definição. Então, aqui vocês vão aprender os principais elementos das ondas, tá bom? O primeiro deles são as cristas. Então, faz de conta que eu tenho lá aquela cordinha. Movimentei a corda e ela fez esse movimento ali. Eu movimentei ela como? Para cima e para baixo, né? Então, a direção de vibração é vertical. E a direção de propagação é como? É horizontal. Daquele jeito que está escrito ali, ó. Você está vendo a direção de vibração escrito ali, em vermelho? Eu estou movimentando ela para cima e para baixo. Mas como ela está se propagando? Ela está se propagando na horizontal. Essa é a direção de propagação, tá? Então, ali naquela onda, eu consigo identificar alguns nomes que são importantes para ondas. Por exemplo, aquele 2 ali em cima, ou seja, a parte mais alta da onda, se chama crista. Então, sempre que você chega em cima numa onda, o nome é crista. Você percebeu que a onda, ela se movimenta várias vezes, né? Então, eu saí dali, eu movimentei, ela fez uma, duas, mais várias ondas, né? Então, toda vez que chegar lá em cima, é uma crista. Então, ali nós temos dois número 2, porque apareceram duas ondas. Os dois se chamam crista, tá bom? Crista é um nome até fácil de lembrar, né? Porque vamos fazer uma relação com a crista do galo, né? Onde está a crista do galo? Ela está lá em cima da cabeça do galo, né? Então, a parte de cima da onda se chama crista. E aquele 3 ali? 3 é a parte mais baixa da onda. Então, o nome, nesse caso, é vale, tá? É a parte mais baixa da onda. Que também faz muito sentido, é fácil de lembrar, né? Porque o que é um vale? Faz de conta que você tem lá uma montanha. A montanha é o topo, né? E o que é o vale? É o que está lá no chão, é o que está mais embaixo. Então, vale é um nome que faz muito sentido, né? Então, nas ondas, a parte de cima, como é o nome? Crista. E a parte de baixo, vale. Então, ali nós temos dois vales também, né? Aqueles dois número 3 estão representando dois vales dessa onda, tá bom? E aí nós temos também a amplitude, que é a metade da distância vertical entre as cristas e os vales. E o que significa esse monte de palavras, né? Então, vamos pensar aqui. A metade da distância vertical entre as cristas e vales. Vocês estão vendo ali? A distância vertical é assim, né? Entre uma crista e um vale é essa ali. Então, eu tenho lá em cima a crista, aqui em cima o vale. Então, a distância vertical é aquela ali, que está em vermelho, tá bom? A metade da distância vertical é isso ali. E isso ali que se chama amplitude. Então, esse é o A maiúsculo, tá bom? Conhecido como amplitude. E aí vamos ver mais um nome que a gente tem aqui nas ondas, que é o comprimento de onda. Então, aqui é um pouco mais difícil de você identificar, por quê? Porque você pode ter o comprimento de onda de vários jeitos diferentes. Então,
A definição dele é assim: é a distância entre dois pontos consecutivos de uma onda que apresentem as mesmas características. Então, por exemplo, ali, tá vendo aqueles dois números 1? O primeiro número 1, depois que você sair dele, você vai para cima, depois você vai para baixo, daí você vai chegar lá no número 3, né? E aí depois você vai para cima de novo. E aí você chegou de novo no número 1, você entendeu? Saiu lá daquele primeiro número 1, foi para cima, chegou no 2, foi para baixo, chegou no 3. E chegou, subiu de novo e chegou lá no número 1. O que vai acontecer a partir dali? A partir dali, eu vou ir de novo para cima, depois eu vou para baixo e depois eu vou para cima. Você viu que se repetiu? Então, aqueles dois número 1 são dois pontos consecutivos que apresentam as mesmas características, porque a partir de cada número 1, eu estou indo para cima, para baixo e para cima. Então, eles apresentam as mesmas características, não é? Então, a distância entre eles dois se chama comprimento de onda, tá bom? Nós temos outros jeitos de medir o comprimento de onda também. Ó, a distância entre dois pontos consecutivos de uma onda que apresentam as mesmas características. Não poderia ser as duas cristas também? Dois pontos consecutivos, uma crista depois da outra, que apresenta as mesmas características. As duas estão lá em cima, né? Então, aquilo lá também é comprimento de onda. Ou então não poderia ser dois vales? Dois vales também, ó. São dois pontos consecutivos, primeiro um 3, depois o outro, que de uma onda que apresentam as mesmas características. Eles não apresentam as mesmas características, estão os dois lá embaixo, né? Mais embaixo possível. Então, de um vale até o outro também pode se chamar comprimento de onda. Então, a gente pode chamar de comprimento de onda várias coisas. É fácil de identificar porque a distância entre duas cristas, ou então a distância entre dois vales, ou então a distância entre dois pontos que estão crescendo, ou a distância entre dois pontos que estão diminuindo. Depois, na hora que a gente for fazer exercício, isso vai ficar mais claro, tá? Então, outra propriedade das ondas é o comprimento de onda. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre uma outra elemento da onda que se chama frequência. O símbolo é F minúsculo, tá? A frequência é o número de oscilações que uma onda completa em certo tempo. Geralmente, esse tempo é 1 segundo, tá? Se o tempo for 1 segundo, a frequência vai ser em Hertz, que é a unidade mais usual da frequência. Chama Hertz, o símbolo é Hz, tá? Então, a frequência é o número de oscilações de uma onda que uma onda completa em certo tempo. Vamos padronizar aqui, vamos adotar esse tempo como 1 segundo, tá? Então, faz de conta, a frequência na física, ela é muito similar à frequência que você tem na vida real. Por exemplo, se você vai para a escola de segunda a sexta-feira, a frequência com que você vai para a escola é 5 vezes por semana, não é? Então, a frequência na física é a mesma coisa, é o número de repetições de algo em um certo tempo. A frequência de você ir para a escola é 5 vezes em uma semana. Você foi 5 vezes, você repetiu uma coisa num certo tempo. E a frequência na física é o número de oscilações num certo tempo. Ou seja, você repetiu alguma coisa em um certo tempo. Isso também é frequência, tá? Então, é muito parecido com o que a gente vive na vida real. Se, por exemplo, você faz aula de tênis, faz de conta que você faz aula de tênis 2 vezes por semana. Qual que é a frequência? 2 vezes em uma semana. Essa é a frequência das suas aulas de tênis. E qual é a frequência que você vai para a escola? 5 vezes em uma semana. Mas a frequência na física é a mesma coisa, só que a gente procura medir esse tempo em segundos, tá? Então, é o número de ondas que você consegue em 1 segundo. Isso é frequência. E aí nós temos uma outra propriedade que se chama período, que nada mais é do que o tempo. O tempo para completar uma oscilação. Então, o período, ele é o inverso da frequência, porque a frequência é o número de oscilações num certo intervalo de tempo. E o período é o tempo
para completar uma oscilação. Então, uma é o inverso da outra. Então, aqui você já começou a ver as fórmulas. Você tem a fórmula para calcular o período, que é o inverso da frequência. Então, olha lá do lado esquerdo da figurinha. T, que é o período, é igual a 1 sobre F, porque o período, que é T, é o inverso da frequência, que é o Fzinho, tá? Ou então, ali do lado direito, se a gente sabe que a frequência é o inverso do período e que o período é o inverso da frequência, a gente pode escrever o contrário. Ao invés de escrever que T é igual a 1 sobre F, a gente escreve que F é igual a 1 sobre T. As duas fórmulas estão certas, tá? Tanto faz. Você usa a que for mais conveniente para você na hora de calcular o que você precisa, tá bom? O que é importante você perceber? Que o período é o intervalo de tempo para a onda completar uma oscilação. Então, completar uma oscilação é o quê? Ó, faz de conta que você foi lá do 2 até o 2, como é o nome daqueles dois ali? Crista, né? Você completou uma oscilação. Você foi de uma crista até uma crista, você completou uma oscilação. E como era o nome da distância entre duas cristas? A gente chamava de comprimento de onda, né? Aquele lambda ali. Então, a distância que você percorreu foi o comprimento de onda, e o tempo que você vai levar para percorrer esse comprimento de onda vai ser o período. Pode ser também entre dois vales. Se você for do 3 até o 3, ali embaixo, você vai se movimentar um comprimento de onda, né? De um vale até o outro, a gente chama de comprimento de onda. E o tempo que você levar para se movimentar de um vale até o outro é o período, que é aquele T maiúsculo ali, tá bom? E aí, a última coisa que a gente tem para calcular é a velocidade de propagação, que a velocidade é a distância que você percorre em um certo tempo, né? Por exemplo, aquele exemplo que eu tinha dado antes, para falar que a gente tinha ido até Cascavel, né? Eu percorri 100 quilômetros em 1 hora, então a velocidade foi 100 quilômetros por hora. É a distância que eu percorri num certo tempo, 100 quilômetros em 1 hora. Então, velocidade é isso. E aqui na onda, qual que é a velocidade? Qual que é a distância que eu percorro? Não é o comprimento de onda? O comprimento de onda, por exemplo, aqui eu estou pegando o mais fácil, tá? Que são as duas cristas. De uma crista até a outra, eu tenho um comprimento de onda. Então, se eu percorri um comprimento de onda, quanto tempo que eu levei? Eu levei o período, né? Porque o tempo para percorrer um comprimento de onda é o período. Então, como que vai ficar a fórmula da velocidade ali? Comprimento de onda, que é a distância que eu percorri, dividido pelo tempo que eu levei para percorrer aquela distância, que nesse caso se chama período, né? Então, V é igual a lambda, que é aquele comprimento de onda, dividido por T maiúsculo, que é o período. Então, essa é a outra fórmula que você tem. E aí você pode trocar adotar também que V é igual a lambda vezes a frequência. Sempre lembrando que esse lambda é o comprimento de onda, tá? É aquele ali que eu marquei ali, tá? Comprimento de onda se chama lambda, é uma letra grega, tá? Então, para calcular a velocidade, você tem duas fórmulas. Lambda dividido por t, que é comprimento de onda dividido por período, ou então lambda vezes f, que é comprimento de onda vezes a frequência. Tudo bem? Então, nós temos algumas fórmulas para lembrar aqui já, né? Vamos lembrar de todas que a gente viu hoje. Primeira coisa, como é o nome daqueles dois pontos lá de cima? Crista. O nome dos dois pontos ali de baixo? Vale. A distância entre duas cristas? Comprimento de onda. A distância entre dois vales? Comprimento de onda. Quanto tempo eu levo para percorrer um comprimento de onda? Período. E frequência é o quê? Frequência é quantos comprimentos de onda eu consigo percorrer em 1 segundo. É o número de repetições que eu consigo fazer em 1 segundo, tá bom? Ou então você pode usar a fórmula, calcular que a frequência é o inverso do período. Então, F é igual a 1 sobre T. Então, aí começaram as fórmulas, tá?
A primeira fórmula que vocês têm que lembrar, T é igual a 1 sobre F. A segunda fórmula que vocês têm que lembrar, F é igual a 1 sobre T. E a terceira fórmula que vocês têm que lembrar, V, que é a velocidade, é igual a lambda dividido por T, que é o comprimento de onda dividido pelo período. Ou então, qual é a outra opção para calcular a velocidade? Lambda vezes F, que é o comprimento de onda vezes a frequência. Tá bom? São 4 fórmulas para vocês lembrarem. Então, vamos pensar um pouquinho agora, para a gente finalizar, o que é uma onda do mar. Então, no começo da aula, eu falei para vocês que a onda só transporta energia, que ela não carrega matéria, né? Se a onda não transporta matéria, como que ela transporta um surfista, que é uma grande matéria, né? Se ela transporta só energia, como que ela consegue transportar um surfista? Então, ali a gente tem a figura do Gabriel Medina, quando ele ganhou o Campeonato Mundial de Surf, né? Que foi em 2014. Então, é importante a gente perceber aqui na onda do mar que quando o surfista é conduzido pela onda, ou seja, naquele momento lá da quebra, que é quando o surfista ele pega a onda no momento que ela está quebrando, né? Naquele momento ali, ela já não é mais uma onda, ela não tem mais aquela característica de fazer isso aqui, né? Vocês lembram lá dentro do mar que vocês ficam pulando as ondas? Você consegue ficar pulando. Não é aquele momento que o surfista pega a onda, né? Porque aquilo lá, ela ainda é uma onda, ela não vai conseguir transportar matéria. Quando que ele vai pegar ela? Quando ela está quebrando, que é quando ela está indo só para baixo, né? E aí, naquele momento, ela já não é mais uma onda, porque ela não fica mais fazendo esse movimento repetitivo, entendeu? O surfista só vai pegar a onda a hora que ela já não é mais uma onda, que é a hora que ela está quebrando, tá bom? E é por isso que ela consegue impulsionar o surfista, porque daí ela tem velocidade, tá bom? Ela já não tem mais aquele movimento repetitivo de onda. Ela não pode mais ser chamada de onda na hora que ela está quebrando. Tranquilo? Então é isso aí. Eu vou deixar de tarefa para vocês hoje fazer dos exercícios 1 a 9, das páginas 47 a 48. Eu sei que vocês vão ter dificuldade para fazer todos esses exercícios, porque tem alguns que vão pedir para vocês calcularem comprimento de onda, para vocês calcularem amplitude, frequência, período, velocidade. Eu sei que vocês vão ter dificuldade para fazer isso, porque eu ainda não resolvi nenhum exercício com vocês, tá bom? Então, quando vocês forem fazer e tiverem dúvidas, vocês me procurem pelo grupo da turma, que eu ajudo vocês a fazerem, tá? Caso vocês não tenham coragem ou não queiram me perguntar, na nossa próxima aula eu vou gravar um vídeo resolvendo esses exercícios que eu estou pedindo para vocês, tá? Mas é muito importante que vocês façam eles antes de eu resolver com vocês, porque você só vai aprender quando você quebrar a cabeça, tá bom? Então não adianta eu resolver para você, porque daí não vai ser a mesma coisa. Eu quero que antes de eu resolver, vocês tentem fazer. E se tentarem e não conseguirem, venham me pedir, tá bom? Então, por hoje é isso. Muito obrigada e qualquer dúvida, venham me perguntar.